Pai se revolta com filho preguiçoso e o obriga a se casar com uma moradora de rua como punição, mas ele não esperava o que seu filho faria com ele. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O ronco dos motores ecoava pela margem do Guaíba, enquanto os carros importados se alinhavam na improvisada linha de partida. Luzes da cidade de Porto Alegre brilhavam ao fundo, contrastando com a escuridão daquela área isolada onde jovens ricos buscavam adrenalina em corridas clandestinas. No centro da atenção, como sempre, estava Estevão Barros, debruçado sobre o capô de sua Ferrari vermelha recém-adquirida, rindo alto enquanto abria mais uma garrafa de champanhe. "Quem vai tentar me vencer hoje?", provocou ele, jogando os cabelos escuros para trás com um sorriso arrogante. "Duvido que alguém aqui tenha coragem." Aos 24 anos, Estevão era a personificação do privilégio sem responsabilidade. Filho único de Carlos Barros, um dos maiores empresários do setor de construção civil do sul do país, nunca precisou se esforçar para conseguir o que queria. Seu sobrenome abria portas, seu cartão de crédito não tinha limites, e sua consciência parecia não ter peso. "Estou dentro, Barros", respondeu Gustavo, filho de outro empresário influente. "Mas dessa vez, vamos apostar algo que realmente valha a pena." 20 mil? Só? Debochou Estevão, esvaziando sua taça. "Façamos 50 mil. E para tornar as coisas mais interessantes..." Ele apontou para um trecho particularmente perigoso da pista improvisada, onde a estrada fazia uma curva fechada próxima à água. Quem conseguir fazer a curva da morte sem reduzir abaixo dos 180 km/h ganha mais 50 mil do perdedor. A multidão de jovens ricos e entediados uivou em aprovação. Ninguém notou as luzes azuis piscando na distância. No outro lado da cidade, em seu escritório na cobertura do mais alto edifício comercial de Porto Alegre, Carlos Barros observava as luzes da cidade com expressão grave. Aos 58 anos, carregava no rosto as marcas de quem construiu um império com as próprias mãos. Começando como simples pedreiro, havia transformado uma pequena empreiteira em uma das maiores construtoras do país, a Barros Construções. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Senhor Barros? Aqui é o delegado Mendes. Lamento informar, mas seu filho está detido novamente. Corrida ilegal, aposta ilícita e, dessa vez, resistência à prisão." Carlos fechou os olhos, sentindo o peso da frustração que já se tornara familiar. "Estou a caminho", respondeu secamente, desligando o telefone. Enquanto descia no elevador privativo, refletia sobre como havia falhado com Estevão. Desde a infância, tentou compensar suas longas ausências com presentes caros, na esperança de que o amor pelo trabalho e pela excelência fossem valores que o filho absorveria naturalmente. Helena, sua esposa, sempre alertava que estavam criando um filho sem limites. Mas Carlos insistia que Estevão amadureceria com o tempo. Esse tempo nunca chegou. Na faculdade de administração, curso escolhido pelo pai para prepará-lo para assumir os negócios da família, Estevão raramente aparecia. Os professores, cientes de quem era seu pai, faziam vista grossa. Seus boletins eram preenchidos com notas medíocres, suficientes apenas para mantê-lo matriculado sem levantar suspeitas. Na delegacia, Carlos encontrou o filho sentado displicentemente em um banco, ainda com roupas de festa e cheirando a álcool. Ao ver o pai, Estevão abriu um sorriso cínico. "Chegou rápido dessa vez, pai. Novo recorde?" Carlos ignorou a provocação. Após uma breve conversa com o delegado, utilizando sua influência para liberar o filho sem maiores consequências, ambos caminharam em silêncio até a limusine que os aguardava. "Estou cansado, Estevão", disse Carlos quando estavam a sós no carro. "Cansado de receber ligações sobre você. Cansado de ver meu único filho desperdiçando seu potencial. Cansado de ter que usar minha influência para livrar você das consequências de suas escolhas." "Então não faça isso", respondeu Estevão com desdém. "Ninguém pediu para você me tirar da delegacia. Eu poderia ter ligado para qualquer um dos meus amigos. Esses amigos somem no momento em que o dinheiro acaba", retrucou Carlos, olhando fixamente para o filho.
E isso vai acontecer se você continuar nesse caminho. O jovem riu. Está me ameaçando cortar minha mesada? Por favor, pai. Nós dois sabemos que você nunca faria isso. Qual seria a desculpa para seus amigos empresários quando perguntassem por que o herdeiro do Império Barros trabalha como garçom? Carlos respirou fundo, sentindo uma resolução crescer dentro dele. Estava na hora de medidas drásticas. No dia seguinte, enquanto Estevan ainda dormia recuperando-se da noite anterior, Carlos percorria o centro de Porto Alegre em seu carro, dirigido pelo motorista. Havia dispensado as reuniões da manhã, algo impensável em sua rotina rigorosa, mas precisava de tempo para pensar. Foi quando a viu pela terceira vez naquela semana. Uma jovem magra, de cabelos cacheados e pele morena, sentada nos degraus da Catedral Metropolitana. Diferente dos outros moradores de rua, ela não pedia dinheiro. Ao invés disso, lia atentamente um livro desgastado que segurava com cuidado, como se fosse um tesouro. Nos dias anteriores, Carlos a observara ajudando um senhor idoso a atravessar a rua e, em outra ocasião, compartilhando seu parco alimento com um cachorro de rua. Havia algo especial nela, uma dignidade que as circunstâncias difíceis não conseguiram apagar. "Pare o carro", ordenou ao motorista. Desceu e caminhou até ela, que ergueu os olhos do livro com uma expressão cautelosa. "Posso me sentar?", perguntou Carlos, indicando o degrau ao lado dela. A jovem o analisou por um momento, notando o terno impecável e o relógio de luxo. "O degrau é público", respondeu com uma voz surpreendentemente articulada e educada. "Meu nome é Carlos Barros." Ele se apresentou. "Ágata", respondeu ela simplesmente fechando o livro. "Era o Pequeno Príncipe", notou Carlos. "Ágata, tenho uma proposta para você", disse ele, indo direto ao ponto. "Uma proposta que pode mudar sua vida." Os olhos dela, profundos e desconfiados, encontraram os dele. "O senhor não é o primeiro homem rico a me fazer propostas", respondeu com amargura. "E a resposta é não." Carlos balançou a cabeça. "Não é esse tipo de proposta. É algo incomum e exigirá coragem. Mas se você aceitar, nunca mais terá que dormir na rua." Algo na sinceridade do olhar dele fez com que Ágata hesitasse. Por um momento, Carlos vislumbrou a menina assustada por trás da fachada forte que ela construíra. "Estou ouvindo", disse finalmente. E ali, nos degraus da catedral, sob o olhar curioso dos transeuntes, Carlos Barros explicou seu plano para transformar seu filho irresponsável em um homem digno do império que um dia herdaria. Um plano que dependia crucialmente daquela jovem sem teto que, contra todas as probabilidades, ainda acreditava que os livros poderiam ser seu passaporte para um mundo melhor. A mansão dos Barros era um imponente casarão no bairro Moinhos de Vento, uma das áreas mais exclusivas de Porto Alegre. Construída no estilo neoclássico, com colunas gregas e jardins meticulosamente cuidados, a propriedade parecia saída de um filme. Para Ágata, que agora atravessava os portões principais no banco traseiro da limusine de Carlos, era como entrar em outro planeta. "Senhor, tem certeza disso?", perguntou Jaime, o mordomo de confiança da família, quando abriu a porta do carro e viu a jovem mal vestida. Seus olhos, no entanto, não demonstravam desprezo, apenas preocupação genuína. "Absoluta, Jaime", respondeu Carlos com firmeza. "Por favor, leve Ágata para o quarto de hóspedes da ala leste e peça à Marina que providencie roupas e tudo o que ela precisar." Ágata seguiu o mordomo em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele mundo novo. Tapetes persas, quadros que certamente valiam milhões, escadarias de mármore. Cada objeto parecia gritar riqueza e privilégio. No entanto, apesar do luxo, havia algo frio naquele ambiente, como se faltasse alma. Após um banho demorado, o primeiro com água quente em meses, e vestida com roupas novas que a governanta trouxera, Ágata sentou-se na beira da cama king size, tentando processar a proposta absurda que Carlos Barros lhe fizera algumas horas antes. "Quero que você se case com meu filho e o ajude a se tornar um homem responsável", havia dito o empresário. "Em troca, você terá seus documentos legalizados, uma educação formal, um apartamento próprio e dinheiro suficiente para recomeçar sua vida." Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos.
Posso entrar? Era uma voz feminina, suave, mas firme. Helena Barros, esposa de Carlos, entrou no quarto com passos elegantes. Mesmo em casa, vestia-se impecavelmente em um conjunto de calça e blusa de seda. Aos 52 anos, mantinha a beleza que encantara Carlos 3 décadas atrás. Meu marido me contou sobre o... Acordo, disse ela sentando-se em uma poltrona próxima à cama. Seus olhos avaliavam Ágata com curiosidade. Devo admitir que inicialmente fiquei chocada com a ideia. Mas Carlos raramente se equivoca em seus julgamentos sobre pessoas. Eu ainda não aceitei, respondeu Ágata com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Helena sorriu levemente. E é exatamente por isso que ele a escolheu. Qualquer outra jovem em sua situação teria aceitado imediatamente sem questionar. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins. Meu filho está perdido, Ágata. Nós o perdemos há muito tempo, entre presentes caros e ausências justificadas pelo trabalho. Virou-se para encarar a jovem. Carlos acha que você pode trazê-lo de volta. Por que eu? Sou apenas uma sobrevivente, completou Helena. Carlos me contou um pouco da sua história. Cresceu em um orfanato após perder seus pais. Fugiu aos 17 anos depois de sofrer abusos. E mesmo nas ruas, manteve sua dignidade e sede por conhecimento. Ela indicou o livro gasto que Ágata trouxera consigo. Meu filho tem tudo, mas age como se não tivesse nada a perder. Você não tem nada, mas age como se tivesse tudo a conquistar. As palavras de Helena ficaram pairando no ar, enquanto Ágata absorvia seu significado. Antes que pudesse responder, ouviram o som de um motor potente chegando à propriedade. Estevan chegou, anunciou Helena, dirigindo-se à porta. Vamos ver como ele reage à notícia. Seja forte, Ágata. Meu filho não facilitará as coisas. No andar de baixo, Estevan entrava na sala principal, jogando as chaves de seu carro sobre uma mesa antiga. Filho, chamou Carlos, que o aguardava sentado em sua poltrona favorita. Precisamos conversar. Se for sobre ontem à noite, economize seu fôlego, respondeu Estevan, dirigindo-se ao bar para se servir de um drink. Já ouvi todos os sermões possíveis. Não é sobre ontem, é sobre seu futuro. Algo no tom de voz do pai fez Estevan parar. Virou-se, copo de uísque na mão, e notou a expressão séria no rosto de Carlos. O que houve? A empresa está falindo? Perguntou com sarcasmo. Porque se for isso, tenho alguns amigos que podem nos emprestar dinheiro. Carlos ignorou a provocação. Você se casa em 1 mês. O copo escorregou dos dedos de Estevan, estilhaçando-se no chão. O quê? Você me ouviu. Encontrei a pessoa perfeita para você. Alguém que poderá ajudá-lo a se tornar o homem que sei que pode ser. Estevan soltou uma risada nervosa. Isso é ridículo. Não pode me obrigar a casar. Posso cortar seu acesso a todo o dinheiro da família, respondeu Carlos calmamente. Seus cartões, suas contas, seu carro, seu apartamento, tudo. O sorriso desapareceu do rosto de Estevan. Está blefando. Teste-me. Os dois se encararam em um duelo silencioso até que Helena entrou na sala, seguida por Ágata. Estevan olhou para a desconhecida, notando suas roupas simples, emprestadas, e a postura desconfortável de quem claramente não pertencia àquele ambiente. Quem é ela? Perguntou confuso. Sua futura esposa, respondeu Carlos. Ágata, este é meu filho, Estevan. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Estevan olhava da jovem para os pais e de volta, como se esperasse que alguém anunciasse que tudo não passava de uma piada elaborada. Vocês enlouqueceram, explodiu finalmente. Isso é algum tipo de lição moral? Me fazer casar com uma... Ele parou, procurando a palavra menos ofensiva. Desconhecida? Ágata tem muito a oferecer, filho, disse Helena suavemente. Mais do que você imagina. Estevan se aproximou de Ágata, examinando-a de cima a baixo com olhar crítico. Que você quer? Dinheiro? Perguntou diretamente. Porque, se for isso, posso dar um cheque agora mesmo e poupamos todos desse teatro absurdo. Os olhos de Ágata se estreitaram, um brilho de determinação surgindo em seu olhar. Não quero seu dinheiro, respondeu com firmeza. E também não quero este casamento. Estevan ficou momentaneamente sem palavras,
surpreso com a resposta direta. Então por que está aqui? Porque seu pai me ofereceu uma oportunidade que não posso recusar. E aparentemente, você é parte do pacote. A sinceridade brutal da resposta surpreendeu a todos na sala. Carlos não conseguiu conter um pequeno sorriso, satisfeito por sua intuição sobre Ágata estar correta. Helena observava a interação com interesse crescente. Estevan, por sua vez, sentia uma mistura confusa de emoções. Indignação, claro, mas também uma pitada de curiosidade. Essa garota, quem quer que fosse, tinha coragem. Isso é loucura, murmurou passando a mão pelos cabelos em frustração. Não vou seguir com isso. Prefiro perder minha mesada. Não é apenas sua mesada, Estevan, interveio Carlos. É seu estilo de vida inteiro. Seu apartamento, seu carro, seus amigos que só estão ao seu lado pelo seu dinheiro. Tudo. Estevan sentiu o peso das palavras do pai. Por mais que odiasse admitir, a vida que conhecia dependia inteiramente do dinheiro da família. Nunca havia trabalhado um dia sequer, e a perspectiva de começar do zero o aterrorizava. Quanto tempo duraria este arranjo? Perguntou, tentando encontrar uma saída. O tempo necessário, respondeu Carlos, até que você termine a faculdade com distinção e comece a trabalhar seriamente na empresa. Até que eu veja que se tornou um homem capaz de assumir responsabilidades. Estevan olhou novamente para Ágata, que sustentou seu olhar sem vacilar. E se eu descobrir uma maneira de provar que ela não é adequada? Perguntou subitamente, um plano começando a se formar em sua mente. Se provar que ela não é a pessoa perfeita que você pensa? Carlos hesitou por um momento. Se encontrar uma falha genuína, reconsiderarei o arranjo. Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios de Estevan. Tudo bem, então. Virou-se para Ágata. Espero que goste de adrenalina, querida, porque tenho um teste perfeito para você. Antes que Carlos pudesse intervir, Estevan já puxava Ágata pelo braço, conduzindo-a para fora da sala. Aonde vamos? Perguntou ela, resistindo ao puxão. Vou mostrar a você meu mundo, respondeu ele com um sorriso desafiador. E veremos quanto tempo você aguenta antes de implorar para sair deste acordo maluco. Helena fez menção de segui-los, mas Carlos a deteve. Deixe-os ir, disse baixinho. Estevan precisa descobrir por si mesmo que ela não é o que ele espera. Na garagem da mansão, Estevan parou diante de uma fileira de carros luxuosos. Escolha um, desafiou apontando para os veículos. Ágata olhou para os carros, então para Estevan. Para quê? Você vai correr contra mim. Se ganhar, considerarei levar este casamento a sério. Se perder, confessa a meu pai que não é capaz de lidar comigo. Ele esperava ver medo nos olhos dela, ou no mínimo hesitação. Em vez disso, viu um brilho que não soube identificar. Aquele, disse Ágata, apontando para um Porsche preto. Estevan ergueu as sobrancelhas, surpreso com a escolha. Você sabe dirigir? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Ágata. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Estevan Barros. A estrada serpenteava pela encosta do morro, oferecendo vistas deslumbrantes da cidade de Porto Alegre e do rio Guaíba, ao fundo. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que refletiam nas águas do rio. Era um cenário de cartão postal que contrastava com a tensão no interior do Porsche preto, que Ágata conduzia com habilidade surpreendente. Onde aprendeu a dirigir assim? Perguntou Estevan, no banco do passageiro, agarrando-se ao painel enquanto ela negociava mais uma curva fechada com precisão profissional. Ágata mantinha os olhos na estrada, as mãos seguras no volante. No orfanato onde cresci, havia um caseiro, Sr. Joaquim. Ele tinha um Fusca velho e me ensinou a dirigir aos 14 anos. Um sorriso breve passou por seus lábios. Era a única coisa boa daquele lugar. Estevan observava o perfil concentrado da jovem. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque improvisado, e havia uma intensidade em sua expressão que ele nunca vira em nenhuma das garotas com quem costumava sair. E depois? Depois que fugi, conheci algumas pessoas nas ruas. Uma delas gerenciava uma oficina mecânica. Ela fez uma pausa desviando de um caminhão lento. Eu limpava o lugar em troca de poder dormir nos fundos. Às vezes, ele me deixava testar os carros depois de consertados. A revelação pegou Estevan de surpresa.
Havia imaginado que ela fosse completamente inexperiente, fácil de intimidar. Começava a perceber que havia muito mais em Agatha do que aparentava. Chegaram ao destino, uma área afastada nos arredores da cidade, conhecida pelos locais como Curva do Diabo. Era o ponto de encontro favorito para as corridas ilegais que Estevan frequentava. Naquela hora, o local estava deserto, exceto por alguns de seus amigos habituais que ele havia convocado por mensagem durante o trajeto. "Então essa é a mendiga que seu pai quer que você case?" comentou Rodrigo, seu amigo de longa data, aproximando-se quando eles saíram do carro. Olhava para Agatha com uma mistura de curiosidade e desdém. "Mas respeito", respondeu Estevan, surpreendendo a si mesmo com a reação protetora. "Ela está prestes a nos mostrar do que é capaz." Agatha observava o local com olhos atentos. A estrada estreita à frente fazia curvas fechadas ao longo da encosta, sem guardas de proteção na maior parte do percurso. Um erro significaria uma queda de vários metros. "Qual é o desafio?" perguntou ela, ignorando os olhares curiosos dos amigos de Estevan. Ele apontou para o percurso. 3 quilômetros. 3 curvas mortais. Primeiro a chegar ao marco na base da montanha vence. Os outros rapazes soltaram risadinhas, claramente esperando um espetáculo de humilhação. Agatha permaneceu impassível. "Quais são as regras?" "Apenas uma. Sobreviver", respondeu Estevan com um sorriso desafiador, entregando-lhe as chaves do Porsche. Ele mesmo pegaria sua Ferrari, estacionada ali por um dos amigos. Enquanto se preparavam, Rodrigo se aproximou de Estevan. "Tem certeza disso, cara? Essa garota mal parece capaz de pedir esmola, quanto mais dirigir um carro esporte." "Você ficaria surpreso", murmurou Estevan. "Além disso, não estou realmente planejando perder. Só quero assustá-la o suficiente para que desista desse plano maluco do meu pai." Os carros alinharam-se na largada improvisada. Motores roncando, o cheiro de combustível e borracha permeando o ar. Rodrigo posicionou-se à frente, braços levantados. "Prontos?" gritou ele. 3, 2, 1, vai! Os 2 veículos dispararam, pneus cantando no asfalto. Estevan assumiu a dianteira imediatamente, mais familiarizado com o percurso. Pelo retrovisor, via o Porsche de Agatha se mantendo firme, a uma distância segura. "Ela é cautelosa", pensou. "Bom, isso vai acabar rápido." A primeira curva aproximou-se, conhecida como Gancho. Estevan a enfrentou com a confiança de quem a conhecia intimamente, reduzindo levemente a velocidade antes de acelerar na saída. Para sua surpresa, quando olhou novamente pelo retrovisor, o Porsche havia diminuído a distância entre eles. A segunda curva, serpentina, era uma sequência de 3 curvas em rápida sucessão. Estevan executou-a com perfeição, deslizando o carro com técnica apurada. Desta vez, ao olhar para trás, o Porsche estava ainda mais próximo. A visão acendeu nele uma mistura de irritação e admiração relutante. A aproximação da terceira e mais perigosa curva, precipício, fez Estevan apertar o volante com mais força. Era uma curva fechada, quase um ângulo reto, com um declive abrupto de um lado e uma parede rochosa do outro. Muitos carros já tinham sido perdidos ali. Estevan começou a frear, como sempre fazia naquele trecho. Foi quando notou que o Porsche não diminuía a velocidade. Pelo contrário, Agatha parecia estar acelerando. "Ela é louca", pensou, sentindo uma pontada de pânico. "Vai se matar." Mas então algo extraordinário aconteceu. Em vez de seguir a linha tradicional, Agatha guiou o Porsche por um trajeto que Estevan nunca considerara. Aproximou-se da parede rochosa, usou-a como apoio para um ângulo impossível e emergiu da curva à frente da Ferrari. Estevan mal podia acreditar no que via. Aquela manobra era digna dos melhores pilotos profissionais. Pisou fundo no acelerador, determinado a recuperar a liderança, mas era tarde demais. O Porsche mantinha-se à frente, aumentando gradualmente a vantagem. Quando cruzaram a linha de chegada improvisada, Agatha estava quase 3 segundos à frente, uma eternidade em termos de corrida. Os amigos de Estevan observavam boquiabertos, enquanto os 2 carros paravam lado a lado. Agatha saiu do Porsche com calma, sem comemorações.
Seus olhos encontraram os de Estevan, que a observava com uma mistura de incredulidade e respeito relutante. Onde? Como? Gaguejou ele, incapaz de formular a pergunta completa. O mecânico que mencionei? Agatha ajustou o coque desfeito pela corrida. Ele corria profissionalmente antes de perder a licença por dirigir embriagado. Me ensinou alguns truques. Os amigos de Estevan se aproximaram, expressões divididas entre admiração e desconfiança. Isso foi incrível, comentou Rodrigo, olhando para Agatha como se a visse pela primeira vez. Estevan permanecia em silêncio, processando o que acabara de acontecer. Seu plano para intimidar Agatha havia fracassado espetacularmente. Pior, ele havia sido derrotado em seu próprio território, na frente de seus amigos. Acho que ganhei, disse Agatha simplesmente, entregando as chaves do Porsche a Estevan. Isso significa que você vai levar nosso casamento a sério? Antes que ele pudesse responder, um deles notou as luzes de sirenes aproximando-se à distância. Polícia! Alertou um dos rapazes. Em segundos, todos correram para seus carros. Sem pensar, Estevan agarrou o braço de Agatha e a puxou de volta para o Porsche. Eu dirijo, declarou, assumindo o volante. Em vez de protestar, Agatha entrou no banco do passageiro com um leve sorriso nos lábios. Conhece alguma rota de fuga? Perguntou Estevan, ligando o motor. Pegue aquela trilha à direita, indicou ela. Parece uma estrada de terra, mas dá acesso a uma estrada secundária. Os policiais nunca a encontrarão. Estevan olhou-a com surpresa. Como você sabe disso? Passei muito tempo explorando esta cidade a pé. Você aprende caminhos alternativos quando precisa sobreviver. Seguindo as instruções de Agatha, eles escaparam facilmente da perseguição policial. Enquanto dirigiam de volta à cidade, um silêncio contemplativo preenchia o carro. Estevan ocasionalmente lançava olhares de curiosidade para a jovem sentada ao seu lado. Por que aceitou a proposta do meu pai? Perguntou finalmente. Agatha olhou pela janela, observando as luzes da cidade que começavam a brilhar à medida que a noite caía. Seu pai me ofereceu documentos legais, respondeu após um momento. Quando fugi do orfanato, deixei tudo para trás, incluindo minha certidão de nascimento. Sem documentos, não posso estudar formalmente, não posso trabalhar legalmente, não posso alugar um apartamento. Mas casar com um desconhecido vale mesmo a pena. Um sorriso amargo passou pelos lábios dela. Quando você passa fome por dias, dorme em bancos de praça sob chuva e é tratado como invisível por todos que passam, sua perspectiva sobre o que vale a pena muda drasticamente. Estevan sentiu uma pontada de culpa. Jamais havia considerado como seria viver sem o conforto e privilégio que sempre teve. E o que pretende fazer depois? Quando tudo isso acabar? Estudar matemática? Seus olhos brilharam pela primeira vez desde que se conheceram. Sempre tive facilidade com números. No orfanato, era a única matéria em que me destacava. Sonho em me tornar professora algum dia. O restante do trajeto transcorreu em silêncio, mas algo havia mudado entre eles. Um respeito mútuo começava a nascer, ainda frágil, mas inegavelmente presente. Não, 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 exclamou Agatha, apontando para o caderno de Estevan. Você está confundindo o teorema. Veja, a função não é contínua neste ponto, então não pode aplicar a regra assim. 3 semanas haviam se passado desde a corrida, e o relacionamento entre Estevan e Agatha evoluíra de maneira surpreendente. Após a demonstração impressionante de habilidade ao volante, ele passara a vê-la com outros olhos, não mais como uma imposição de seu pai, mas como alguém com profundidade e talentos que desconhecia. Estavam sentados na varanda da mansão, livros espalhados pela mesa. O casamento havia acontecido de forma discreta, apenas com a presença da família e alguns funcionários de confiança. Para o mundo exterior, Agatha era apresentada como uma namorada de longa data que Estevan mantivera em segredo. A história era frágil, mas o nome Barros garantia que poucas perguntas fossem feitas. Matemática é um saco, reclamou Estevan, jogando-se para trás na cadeira. Não sei por que preciso saber disso para administrar uma construtora. Porque construção civil é praticamente matemática aplicada, respondeu Agatha pacientemente.
Como vai calcular custos, materiais, resistência de estruturas, sem entender os princípios básicos? Estevan a observou enquanto ela reescrevia a equação, explicando o processo passo a passo. Não podia deixar de admirar sua inteligência. Em apenas algumas semanas, com acesso à internet e livros da Biblioteca dos Barros, Agatha havia absorvido conhecimentos que levariam meses para a maioria das pessoas. Como consegue aprender tão rápido? Perguntou ele, genuinamente curioso. Ela deu de ombros. Quando você vive nas ruas, aprende a ser adaptável. Além disso, sempre gostei de estudar. Nos tempos do orfanato, os livros eram meu único escape. Helena Barros observava a cena de longe, um sorriso discreto em seus lábios. A transformação em seu filho era notável. Nas últimas semanas, Estevan comparecera a todas as aulas na universidade, começara a estudar seriamente e, para surpresa de todos, visitara a empresa do pai voluntariamente para conhecer melhor o negócio. Seu plano está funcionando melhor do que esperávamos, comentou com Carlos, que se juntou a ela na observação do jovem casal. Agatha é extraordinária, concordou o empresário. Possui a combinação perfeita de firmeza e empatia. Não deixa Estevan escapar com desculpas, mas também sabe quando incentivá-lo. Uma pequena ruga de preocupação formou-se na testa de Helena. E quando o prazo acabar, quando ela tiver cumprido sua parte no acordo? Carlos não respondeu imediatamente. Era uma questão que o incomodava cada vez mais. Inicialmente, vira Agatha apenas como um instrumento para a transformação de seu filho. Agora, no entanto, desenvolvera um carinho genuíno pela jovem. Veremos quando chegar a hora, respondeu finalmente. Na semana seguinte, Estevan surpreendeu Agatha ao convidá-la para conhecer a empresa da família. O edifício sede da Barros Construções era um dos mais modernos do centro empresarial de Porto Alegre, todo em vidro e aço, simbolizando a inovação que Carlos Barros tanto prezava. Impressionante, não é? Comentou Estevan enquanto entravam no saguão principal, onde uma réplica em miniatura do primeiro projeto da empresa estava exposta. Um conjunto habitacional popular que Carlos construíra no início de sua carreira. Meu pai faz questão de manter isso aqui para lembrar de onde veio. Agatha observou a maquete com interesse. É um lembrete importante. É fácil esquecer suas origens quando se alcança o sucesso. Funcionários cumprimentavam Estevan respeitosamente enquanto passavam, muitos lançando olhares curiosos para Agatha. A notícia do casamento repentino do herdeiro Barros com uma desconhecida havia gerado considerável burburinho nos círculos empresariais da cidade. O tour pela empresa revelou a Agatha um lado de Estevan que ela não conhecia. Apesar de sua relutância inicial em assumir responsabilidades, ele demonstrava conhecimento surpreendente sobre os projetos e operações da construtora. Era evidente que, mesmo sem admitir, havia absorvido muito apenas observando o pai ao longo dos anos. E aqui é onde teríamos meu escritório. Algum dia, comentou ele, ao mostrar uma sala vazia no andar executivo. Havia um tom de incerteza em sua voz. Teríamos? Perguntou Agatha, notando o tempo verbal. Estevan hesitou como se tivesse sido pego de surpresa por suas próprias palavras. Bem, você tem me ajudado tanto com os estudos. Pensei que talvez pudesse me ajudar aqui também. Ele desviou o olhar, subitamente desconfortável. Você tem um raciocínio matemático incrível. Seria útil nos cálculos de projetos. O comentário pegou Agatha desprevenida. Era a primeira vez que Estevan falava sobre um futuro que incluísse ela além do período do acordo. Achei que quando tudo isso acabasse, eu seguiria meu caminho, respondeu cautelosamente. Um silêncio estranho caiu entre eles, carregado de emoções não expressas. Antes que qualquer um pudesse elaborar, foram interrompidos por Mariana, a secretária de Carlos. Senhor Estevan, seu pai solicita sua presença na sala de reuniões. Há pessoas importantes que ele gostaria que conhecesse. Na ampla sala de reuniões, Carlos conversava animadamente com um homem alto de cabelos grisalhos e sotaque germânico. Ao lado dele, uma jovem loira de aparência refinada sorria educadamente. Ah, Estevan! Exclamou Carlos ao vê-los entrar. Venha conhecer Klaus Hoffmann e sua filha, Ingrid. Klaus é proprietário da maior construtora da Alemanha
e estamos discutindo uma possível parceria para projetos internacionais. Estevan cumprimentou os visitantes com a educação que raramente demonstrava antes de conhecer Agatha. Klaus apertou sua mão com entusiasmo, enquanto Ingrid ofereceu um sorriso que continha mais do que mera cordialidade. E esta é Agatha, esposa de Estevan, apresentou Carlos com um leve desconforto que apenas os mais atentos notariam. Klaus pareceu momentaneamente surpreso ao ouvir que o jovem era casado, mas recuperou-se rapidamente. Encantado em conhecê-la, Frau Barros. Durante o almoço que se seguiu, Agatha observou as interações com atenção. Era evidente que Carlos estava excepcionalmente interessado nesta parceria e que Klaus via em Estevan um atrativo adicional para o negócio. Ingrid, por sua vez, não fazia esforço para esconder seu interesse no herdeiro Barros, tocando ocasionalmente seu braço enquanto falava e rindo com o exagero de suas piadas. Mais inquietante, porém, era a forma como Carlos parecia encorajar essa interação, frequentemente direcionando a conversa para tópicos que excluíam Agatha ou mencionando qualidades de Estevan que poderiam impressionar a jovem alemã. Ao voltarem para casa, o humor de Estevan havia mudado. Estava quieto, pensativo, como se algo o incomodasse profundamente. "O que achou do Sr. Hoffman?" perguntou Agatha, tentando iniciar uma conversa. "Um homem interessante. A parceria seria excelente para a empresa." "E Ingrid?" Estevan hesitou por um momento. Inteligente, formada em engenharia civil em Munique. Algo na maneira como ele evitava olhar diretamente para Agatha acendeu um alerta nela. Havia mais nessa história do que uma simples reunião de negócios. Naquela noite, após o jantar, Agatha passou pela porta entreaberta do escritório de Carlos e ouviu vozes. Não pretendia escutar, mas algo na tonalidade séria da conversa a fez parar. "É uma oportunidade única, Helena", dizia Carlos. "A fusão com a Hoffman Construction nos abriria portas na Europa inteira." "E o que Ingrid Hoffman tem a ver com isso?" questionou Helena, seu tom revelando que já suspeitava da resposta. Klaus deixou claro que vê com bons olhos uma aliança familiar junto com a aliança empresarial. Ingrid é sua única filha e herdeira. "E Agatha, você já se esqueceu dela?" Houve uma pausa significativa antes que Carlos respondesse. Agatha cumpriu seu propósito. Olhe para Estevan agora. Responsável, estudioso, interessado nos negócios. Ela transformou nosso filho exatamente como esperávamos. Ela não é um objeto que se usa e descarta, Carlos. A voz de Helena adquiriu um tom de decepção. Além disso, eles são casados. Um casamento que pode ser facilmente anulado. Foi um acordo, Helena. Agatha sempre soube que seria temporário. Agatha afastou-se silenciosamente, seu coração batendo acelerado. Embora sempre soubesse que o arranjo era temporário, ouvir Carlos discutir seu descarte tão friamente era doloroso. Mais perturbador ainda era perceber que a perspectiva de se separar de Estevan causava nela uma angústia que não havia antecipado. Nos dias que se seguiram, Carlos intensificou os encontros entre a família Barros e os Hoffman. Jantares, eventos sociais, visitas a projetos, sempre com Ingrid estrategicamente posicionada próxima a Estevan. Para Agatha, tornava-se cada vez mais claro que estava sendo gradualmente afastada. A situação atingiu seu ápice durante uma festa beneficente organizada pela elite empresarial da cidade. Agatha, usando um vestido emprestado de Helena e sentindo-se deslocada entre os convidados sofisticados, observava de longe enquanto Estevan conversava animadamente com Ingrid na pista de dança. "Eles formam um belo casal, não acha?" comentou Carlos, aproximando-se silenciosamente. "Ingrid representa tudo o que nossa empresa precisa para o próximo passo." Agatha manteve a compostura. Anos nas ruas haviam lhe ensinado a mascarar emoções. "Achei que eu estivesse ajudando Estevan a se tornar o que a empresa precisa." Carlos teve pelo menos a decência de parecer levemente constrangido. E ajudou, mais do que poderia imaginar. "Estevan é outro homem graças a você." Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas negócios são negócios, Agatha. A aliança com os Hoffman representa bilhões em contratos internacionais." "E quanto vale um casamento nesses dias?" perguntou ela com amargura contida.
Você sempre soube que era temporário. Carlos olhou para ela com uma expressão que mesclava gratidão e firmeza. Cumprirei minha parte no acordo. O apartamento já está pronto, os documentos legalizados, e transferi para seu nome uma quantia que garantirá seus estudos e uma vida confortável. Agatha sentiu o peso das palavras como pedras. Era verdade. Sempre soubera que o arranjo era temporário. O que não esperava era desenvolver sentimentos verdadeiros por Estevan, pela família Barros, pela vida que começara a vislumbrar possível. Quanto tempo tenho? Perguntou simplesmente. Acredito que seja melhor que você se mude ainda esta semana, respondeu Carlos, para todos os envolvidos. Com um aceno discreto, Agatha afastou-se, caminhando entre os convidados até encontrar um terraço deserto onde pudesse recuperar o fôlego. A noite estava clara, as estrelas brilhando sobre o Guaíba indiferentes ao drama humano que se desenrolava abaixo delas. Fugindo da festa, Estevan apareceu ao seu lado, levemente corado pela dança e champanhe. Precisava de ar, respondeu ela, evitando seu olhar. Aconteceu alguma coisa? Você parece triste. Agatha hesitou. Deveria contar a Estevan sobre a conversa com seu pai? Sobre os planos para separá-los? Mas que direito tinha ela? Este sempre fora o acordo. Apenas cansada, respondeu finalmente. Acho que não nasci para este mundo de festas e aparências. Estevan olhou para ela por um longo momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Também não gosto muito. Antes fingia que sim, para irritar meu pai. Agora percebo como é vazio. Um silêncio caiu entre eles, preenchido apenas pelo som distante da música e conversas vindas do salão. Estevan, começou Agatha, mas foi interrompida. Senhorita, Hoffman está procurando por você, senhor, informou um garçom que se aproximou discretamente. Seu pai pediu que o acompanhe para o brinde especial. Com um olhar de desculpas, Estevan voltou para a festa, deixando Agatha sozinha com seus pensamentos e a decisão mais difícil que já precisara tomar. A chuva caía suavemente sobre Porto Alegre, criando um véu cinzento que parecia refletir o estado de espírito de Agatha. De pé no meio da sala de seu novo apartamento no bairro Menino Deus, ela observava as gotas deslizarem pela ampla janela que oferecia uma vista parcial do Guaíba. O lugar era moderno e confortável, muito mais do que qualquer coisa que já tivera na vida. Móveis novos, eletrodomésticos de última geração, tudo escolhido com um gosto impecável que ela suspeitava ser obra de Helena Barros. Uma semana havia se passado desde a festa beneficente. Uma semana desde que Carlos Barros deixara claro que sua missão estava cumprida. Uma semana em que ela silenciosamente arrumara seus poucos pertences e se mudara para este apartamento, sem despedidas ou explicações. Estevan estava em uma viagem de negócios quando ela partiu, acompanhando o pai em uma visita a um novo canteiro de obras no interior. Havia sido intencional, é claro. Carlos garantira que o filho estivesse longe durante a transição. Era mais limpo assim. Sem cenas, sem complicações emocionais. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Jaime, o mordomo da família Barros, segurando uma caixa pequena e uma pasta. Senhorita Agatha, cumprimentou ele formalmente, embora seus olhos revelassem uma genuína afeição. O Sr. Barros pediu que eu entregasse estes itens pessoalmente. Agatha convidou-o a entrar, notando como o homem parecia desconfortável com a situação. Jaime servira fielmente a família por décadas e testemunhara muitos de seus segredos. A senhora Helena mandou isto também, acrescentou ele, entregando um envelope separado. Pediu que você lesse em particular. Após a partida do mordomo, Agatha abriu a caixa. Continha documentos oficiais, sua nova identidade, certidão de nascimento recuperada, diploma do ensino médio obtido através de um programa especial e um cartão de crédito vinculado a uma conta em seu nome. A pasta incluía a escritura do apartamento e detalhes sobre a conta bancária, onde Carlos depositara a compensação prometida. Tudo impecavelmente organizado, como um contrato cumprido à risca. Negócios concluídos. O envelope de Helena, no entanto, continha algo diferente. Uma carta manuscrita e uma fotografia.
Na imagem, Ágata e Estevan estavam no jardim da mansão, estudando sob uma árvore. Alguém os fotografara sem que percebessem. Ágata apontava para um livro, explicando algo, e Estevan a olhava não para o livro, mas para ela, com uma expressão que ela nunca notara. A carta era breve. Querida Ágata, há decisões na vida que, mesmo quando tomadas com as melhores intenções, acabam ferindo pessoas que amamos. Carlos é um homem de negócios, sempre foi e sempre será. Vê o mundo através das lentes de contratos e acordos. Não o culpo por isso. Foi o que permitiu nossa sobrevivência nos tempos difíceis. Mas você trouxe algo à nossa família que nenhum contrato pode quantificar. Pela primeira vez, vi meu filho tornar-se o homem que sempre soube que poderia ser. Não apenas por ambição ou obrigação, mas inspirado por alguém que enxergou além de sua fachada. Não sei o que o futuro reserva para vocês, mas acredito que alguns laços são fortes demais para serem rompidos por conveniências empresariais. A fotografia que envio é minha pequena conspiração, uma prova do que meu coração de mãe vê e que talvez vocês dois ainda não tenham percebido completamente. Com carinho, Helena. Ágata releu a carta várias vezes, suas mãos tremendo levemente. A bondade de Helena era quase tão dolorosa quanto a frieza de Carlos. Guardou cuidadosamente a carta e a fotografia, permitindo-se alguns minutos de vulnerabilidade antes de recompor-se. Tinha muito a fazer. A matrícula na universidade estava garantida graças aos esforços de Carlos. Uma das poucas coisas pelas quais sentia genuína gratidão. Em poucos dias, começaria o curso de matemática com o qual sempre sonhara. Uma nova vida, um recomeço. Enquanto organizava seus livros nas prateleiras ainda vazias, tentava ignorar o vazio que sentia. Era irracional, sabia disso. 3 meses atrás, estava dormindo em abrigos e bancos de praça, feliz quando conseguia uma refeição completa. Agora tinha um apartamento, educação garantida e segurança financeira. Deveria estar comemorando. Então por que se sentia como se tivesse perdido tudo? No outro lado da cidade, Estevan retornava de viagem, surpreso ao encontrar a mansão estranhamente silenciosa. Subiu diretamente ao quarto que compartilhava com Ágata, ansioso para contar sobre o projeto no qual seu pai finalmente lhe dera responsabilidades reais. Ágata, chamou ao entrar no cômodo vazio. Foi Helena quem apareceu à porta, sua expressão cuidadosamente controlada. Ela se mudou, filho. Como assim se mudou? A confusão era evidente em seu rosto. Para onde? Helena hesitou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Seu pai considerou que o arranjo havia cumprido seu propósito. Ágata está no apartamento que foi prometido a ela como parte do acordo. Estevan ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Acordo? Que acordo? Achei que soubesse, respondeu Helena genuinamente surpresa. O acordo que seu pai fez com Ágata. Ela aceitou se casar com você e ajudá-lo a se tornar mais responsável, em troca de documentos, educação e estabilidade financeira. A revelação atingiu Estevan como um soco. Cambaleou até sentar-se na beira da cama, tentando absorver a enormidade do que acabara de ouvir. Foi tudo arranjado? Desde o início? Helena aproximou-se, sentando-se ao lado do filho. No começo, sim. Seu pai encontrou Ágata vivendo nas ruas e viu nela alguém que poderia ajudá-lo a transformar você. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas o que aconteceu depois entre vocês dois? Isso não estava no acordo de ninguém. Estevan passou as mãos pelo rosto, uma tempestade de emoções cruzando seus olhos. Por que ela não me contou? Talvez pelo mesmo motivo que você nunca perguntou de onde ela veio ou como chegou até nós. Respondeu Helena suavemente. Às vezes, as verdades mais óbvias são as que mais tememos confrontar. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto, enquanto Estevan absorvia a revelação. Lembrou-se dos momentos compartilhados com Ágata nas últimas semanas, as sessões de estudo, as conversas noturnas, a forma como ela o desafiava a ser melhor, não através de cobrança, mas de exemplo. Onde está papai? Perguntou finalmente, sua voz adquirindo uma firmeza que Helena raramente ouvira.
em seu escritório. Mas Estevan, ele só fez o que acreditava ser melhor para... Não terminou a frase. Estevan já saíra do quarto, seus passos determinados ecoando pelo corredor. No escritório, Carlos analisava documentos relacionados à potencial parceria com os Hoffman. Ao ver o filho entrar sem bater, sua expressão se endureceu ligeiramente. Precisamos conversar sobre etiqueta empresarial, Estevan. Em uma reunião de negócios, você sempre deve... Onde está Agatha? Interrompeu Estevan, sua voz controlada, mas carregada de emoção contida. Carlos pousou a caneta, recostando-se na cadeira. Ela cumpriu sua parte no acordo. Agora está seguindo sua vida, como sempre esteve planejado. Que acordo? A pergunta soou quase como um rosnado. Achei que sua mãe já tivesse explicado, respondeu Carlos calmamente. Foi um arranjo mutuamente benéfico. Agatha precisava de estabilidade e uma chance na vida, e você precisava de alguém que o ajudasse a crescer. Funcionou perfeitamente, diria eu. Olhe para você agora. Estevan aproximou-se da mesa, apoiando as mãos na superfície polida e inclinando-se para encarar o pai. Você a tratou como um objeto, uma peça descartável no seu jogo de moldar o filho perfeito. Não seja dramático, rebateu Carlos, embora um leve desconforto fosse visível em seus olhos. Agatha sabia exatamente onde estava se metendo. Foi compensada generosamente. Com dinheiro, a voz de Estevan tremeu ligeiramente. Acha que pode comprar e vender pessoas? Não seja hipócrita, filho. Até alguns meses atrás você vivia exatamente como eu. Comprava amizades, companhia, atenção, tudo com o dinheiro da família que tanto desprezava. O comentário atingiu Estevan como uma bofetada, forçando-o a reconhecer uma verdade desconfortável. Ele realmente havia sido assim. Vazio superficial, medindo valor em cifras. O que mudou? Continuou Carlos, sua voz mais suave. O que transformou aquele garoto mimado no jovem que vejo à minha frente agora? Estevan não respondeu imediatamente. A resposta era óbvia para ambos. Foi ela, admitiu finalmente em voz baixa. Agatha me mostrou que existe mais na vida do que dinheiro e status. Um brilho de triunfo surgiu nos olhos de Carlos. Então o plano funcionou ainda melhor do que eu esperava. E agora você vai me jogar nos braços de Ingrid Hoffman para fechar mais um negócio lucrativo? A amargura era palpável na voz de Estevan. Só trocando um contrato por outro? Carlos suspirou, levantando-se e caminhando até a janela que oferecia vista para a cidade. Os Hoffman representam uma oportunidade única para nossa empresa, Estevan. Expansão internacional, novos mercados, tecnologias que revolucionariam nosso setor no Brasil. Virou-se para encarar o filho. Klaus deixou claro que vê com bons olhos uma aproximação entre você e Ingrid. É uma moça brilhante, educada nas melhores escolas europeias e compartilha nossa paixão pelo negócio. E o que eu sinto não importa. Nunca importou? Sentimentos são luxos no mundo dos negócios, filho. Aprendi isso da maneira mais difícil. Algo na maneira como Carlos pronunciou essas palavras fez Estevan perceber que havia mais história ali do que conhecia. Por um momento fugaz, viu não o poderoso empresário, mas um homem que talvez tivesse feito suas próprias escolhas difíceis no passado. E se eu me recusar? Desafiou Estevan. Se eu decidir que quero Agatha, não Ingrid? Seria sua escolha, respondeu Carlos com um encolher de ombros estudadamente casual. Mas escolhas têm consequências. A parceria com os Hoffman provavelmente não aconteceria. E quanto a Agatha, fez uma pausa significativa. Tem certeza de que ela o escolheria também? Afinal, ela alcançou tudo o que queria do nosso acordo. Educação, estabilidade, independência. Por que se prenderia a você? A dúvida plantada por Carlos atingiu seu alvo. Estevan sentiu um aperto no peito ao considerar a possibilidade. E se tudo tivesse sido apenas parte do plano para Agatha? Se os momentos compartilhados, as conversas, as risadas, tivessem sido apenas uma atuação convincente para garantir sua recompensa? Preciso falar com ela, disse finalmente, virando-se para sair. Filho, chamou Carlos, fazendo-o parar à porta. Pense bem no que vai fazer. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Estevan não respondeu. Saiu do escritório com passos determinados, ignorando o chamado de sua mãe no corredor. Precisava encontrar Agatha,
ouvir a verdade de seus lábios. Só então poderia decidir qual caminho seguir. Na garagem, hesitou entre os vários carros antes de escolher o Porsche preto, o mesmo que Agatha conduzira com tanta maestria no dia da corrida. Enquanto acelerava pelas ruas de Porto Alegre, uma tempestade de pensamentos o atormentava. Memórias dos últimos meses passavam por sua mente como flashes, Agatha ensinando-o com paciência, desafiando-o em cada curva da estrada, sorrindo discretamente quando ele finalmente compreendia um conceito difícil. Mas entre essas memórias, agora surgia uma pergunta dolorosa. Quanto daquilo fora real e quanto fora apenas parte de um acordo comercial? A chuva intensificou-se, transformando as ruas em espelhos molhados que refletiam as luzes da cidade. Estevan reduziu a velocidade, forçando-se a respirar mais devagar. O endereço do apartamento de Agatha estava anotado em um papel amassado que Helena deslizara em seu bolso quando ele saíra da mansão. Ao chegar ao edifício no Menino Deus, estacionou abruptamente, ignorando a chuva que o ensopava enquanto corria para a entrada. O porteiro, reconhecendo o filho do proprietário do apartamento, permitiu sua entrada sem questionar. No elevador, Estevan ensaiou mentalmente o que diria. Acusações, perguntas, súplicas. Nada parecia adequado para a confusão de emoções que o dominava. Quando finalmente bateu à porta do apartamento 701, seu coração martelava no peito, com força suficiente para ser ouvido por cima do som da chuva nas janelas do corredor. Agatha abriu a porta e seu rosto traiu o choque momentâneo ao ver Estevan parado ali, encharcado pela chuva, respiração ofegante, olhos intensos fixos nos dela. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz quase um sussurro. "Precisamos conversar", respondeu ele, a água pingando de seu cabelo. Ela hesitou por um instante, antes de dar um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. O apartamento ainda tinha aquela característica impessoal de lugares recém-ocupados, mas Estevan notou pequenos toques que já refletiam a personalidade de Agatha. Livros organizados por assunto, um pequeno vaso com flores silvestres, um caderno aberto sobre a mesa com equações matemáticas meticulosamente escritas. "Você está ensopado", comentou ela, oferecendo-lhe uma toalha que pegou de um armário próximo. Estevan aceitou a toalha, mas não fez movimento para se secar. "Por que você não me contou?" perguntou diretamente, sua voz traindo a mistura de mágoa e confusão que sentia. Agatha não fingiu não entender. "Sobre o acordo com seu pai?" Ela suspirou, sentando-se no sofá. "No início, não contei porque tinha medo que você tornasse minha vida impossível se soubesse. Depois fiquei com medo que você pensasse que tudo entre nós era apenas uma atuação. E não era?" A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de vulnerabilidade. Agatha levantou os olhos para encará-lo. "No começo, talvez. Eu estava interpretando um papel, tentando cumprir o que seu pai esperava. Mas em algum momento," ela pausou, procurando as palavras certas. "Em algum momento, esqueci que era um papel. Tornou-se real." Estevan absorveu as palavras, querendo acreditar nelas com todas as suas forças. Mas o veneno da dúvida plantado por seu pai ainda corria em suas veias. "Então, por que foi embora sem se despedir? Por que aceitou o pagamento e desapareceu?" "Porque seu pai deixou claro que minha parte no acordo estava concluída." Agatha levantou-se, caminhando até a janela para observar a chuva. "Você mudou, Estevan. Tornou-se responsável, estudioso, engajado na empresa. A transformação que ele esperava aconteceu. E os Hoffman? Você sabia sobre eles também?" Ela virou-se, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. "Soube na noite da festa beneficente. Ouvi seu pai conversando com Helena sobre a aliança empresarial e o casamento vantajoso que planejava para você." Estevan aproximou-se dela, a frustração evidente em sua postura. "E simplesmente aceitou? Desistiu de nós?" A palavra "nós" escapou antes que pudesse contê-la, revelando mais do que pretendia. "Nós?" Agatha sorriu com tristeza. "Nunca houve realmente um nós, Estevan. Houve um acordo, um casamento arranjado que resultou em uma amizade inesperada. Talvez até uma parceria que funcionava bem. Mas
Mas o quê? Ela desviou o olhar. Mas você nunca falou de sentimentos. Nunca indicou que queria algo além do que tínhamos. E eu não podia me dar ao luxo de confundir as coisas. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som da chuva batendo contra as janelas. Estevan processava as palavras dela, percebendo dolorosamente a verdade que continham. De fato, mesmo quando começou a sentir algo mais profundo por Agatha, nunca verbalizara esses sentimentos. Talvez por medo, talvez por orgulho, ou talvez porque também não quisesse confundir as coisas. Meu pai quer que eu me case com Ingrid Hoffmann, disse finalmente. Diz que é a escolha lógica para o futuro da empresa. Agatha assentiu levemente. Ela parece uma mulher inteligente e sofisticada. Vem de um mundo que você conhece bem. Um mundo vazio, rebateu Estevan com amargura. Um mundo que você me fez ver com outros olhos. Ele deu mais um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Quando meu pai me contou sobre o acordo, meu primeiro pensamento não foi raiva por ter sido manipulado. Foi medo de que tudo o que vivemos não tivesse sido real para você. Sua voz falhou ligeiramente, porque para mim foi a coisa mais real que já experimentei. Os olhos de Agatha se arregalaram levemente com a confissão. Pela primeira vez desde que se conheceram, viu vulnerabilidade genuína no rosto de Estevan. Nestes meses, você me ensinou mais do que matemática ou responsabilidade, continuou ele. Você me mostrou o que é ter propósito. O que é querer ser melhor, não para impressionar os outros, mas porque é o certo a fazer. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu me apaixonei por você, Agatha. Não pela esposa conveniente que meu pai escolheu, mas pela mulher forte que enfrentou as piores circunstâncias sem perder sua dignidade ou seus sonhos. A confissão pairou entre eles como algo físico, quase palpável. Agatha permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar o momento. Seu pai nunca aceitará isso, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Você perderia tudo. A parceria com os Hoffmann, talvez até sua posição na empresa. Não me importo. Diz isso agora. Mas e quando a realidade se impuser? Quando perceber tudo o que abandonou por uma... Ela hesitou. Por uma ex-moradora de rua sem conexões ou influência? Estevan deu o último passo, eliminando a distância entre eles. Gentilmente, tocou o rosto dela. A única realidade que me importa é que, pela primeira vez na vida, sei o que quero. E não é a empresa, não é o dinheiro, não é a aprovação do meu pai. É você. Nós. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Estevan tocou insistentemente. Ele o ignorou, mas o som continuou quebrando o momento. Pode ser importante, disse Agatha. Relutante, Estevan atendeu. Era Helena, sua voz urgente. Estevan, seu pai. Ele teve um colapso. Estamos no hospital municipal. Venha rápido. O mundo pareceu congelar ao redor dele. Apesar de todos os conflitos recentes, a ideia de seu pai hospitalizado o atingiu como um golpe físico. O que houve? Agatha percebeu imediatamente pela mudança em seu rosto que algo grave havia acontecido. Os médicos ainda estão examinando, mas parece que foi um ataque cardíaco, respondeu Helena, a preocupação evidente em sua voz. Ele estava muito agitado depois que você saiu. Discutimos e então... Sua voz falhou. Estou a caminho, respondeu Estevan desligando. Seu pai? Perguntou Agatha, preocupação genuína em seus olhos. Sim, ele está no hospital. Preciso ir. Ela assentiu, afastando-se um passo. Claro. Vá. Estevan hesitou, consciente de que estavam deixando algo crucial inacabado. Mas a urgência da situação não permitia delongas. Esta conversa não acabou, disse segurando as mãos dela. Prometo que voltarei. Estevan, chamou Agatha quando ele já estava na porta. Sua família precisa de você agora. Não deixe que o que aconteceu entre nós interfira nisso. No hospital, Estevan encontrou Helena na sala de espera, os olhos vermelhos de quem havia chorado. Como ele está? Perguntou, abraçando a mãe. Estável, por enquanto. Os médicos dizem que foi um infarto moderado. Se tivéssemos demorado mais para trazê-lo... Ela não completou a frase, mas o significado estava claro. Estevan sentou-se ao lado dela, uma mistura de culpa e preocupação o consumindo.
Seu último encontro com o pai havia sido uma discussão acalorada. E se aquelas fossem as últimas palavras trocadas entre eles? Ele estava muito nervoso depois que você saiu, continuou Helena. Nunca o vi assim. Discutimos sobre você, sobre Agatha, sobre os Hoffman. Ele ficou vermelho, começou a suar. E então, ela cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas retornando. Estevan a abraçou em silêncio, sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Horas se passaram antes que o médico viesse com atualizações. Carlos estava fora de perigo imediato, mas precisaria mudar drasticamente seu estilo de vida. Menos estresse, dieta controlada, medicação regular. Posso vê-lo? Perguntou Estevan. Ele está descansando agora, mas sim, pode entrar, respondeu o médico. Apenas por alguns minutos. No quarto hospitalar, Carlos parecia menor e mais frágil entre os lençóis brancos e os aparelhos de monitoramento. O poderoso empresário, sempre tão imponente e controlador, agora parecia vulnerável, humano. Estevan aproximou-se da cama em silêncio. Os olhos de Carlos se abriram lentamente, reconhecendo o filho. Você veio, disse com voz fraca. Claro que vim. Estevan sentou-se na cadeira ao lado do leito. Como se sente? Como alguém que acabou de descobrir que não é invencível, respondeu Carlos com um sorriso amargo. Décadas construindo um império, e basta um músculo falhar para colocar tudo em perspectiva. Um silêncio desconfortável caiu entre eles. Sobre nossa discussão, começou Estevan. Carlos ergueu levemente a mão, interrompendo-o. Não agora. O médico foi bem claro sobre evitar estresse. Só quero que saiba que estou aqui, independentemente de nossas diferenças. Carlos assentiu levemente, seus olhos revelando uma emoção que raramente demonstrava. Você a encontrou? Agatha. A pergunta surpreendeu Estevan. Sim. E interrompemos nossa conversa quando soube sobre você. Carlos fechou os olhos por um momento. Sua mãe sempre disse que eu era teimoso demais para o meu próprio bem. Parece que ela estava certa. Antes que Estevan pudesse responder, uma enfermeira entrou, indicando que o tempo de visita havia terminado. Com um último olhar para o pai, ele saiu do quarto, a cabeça pesada com pensamentos não resolvidos. No corredor, encontrou Helena conversando em voz baixa com alguém. Para sua surpresa, era Agatha. O que você está fazendo aqui? Perguntou, aproximando-se. Liguei para sua mãe para saber como seu pai estava, respondeu Agatha. Achei que deveria vir. Helena sorriu levemente. Agatha sempre foi parte da família, mesmo que por pouco tempo. Seu olhar se desviou para o corredor. Vou ver se consigo mais informações com os médicos. Ficarei fora por alguns minutos. O subtexto era claro. Ela estava dando-lhes privacidade. Quando ficaram sozinhos, Agatha foi a primeira a falar. Sinto muito pelo seu pai. Como ele está? Estável. Mas foi um susto e tanto. Ela assentiu, mordendo levemente o lábio inferior. Um hábito que Estevan notara surgir quando ela estava ansiosa. Estevan, sobre nossa conversa. Nada mudou para mim, interrompeu ele segurando as mãos dela. Nem mesmo isso. Mas tudo mudou ao nosso redor, respondeu Agatha suavemente. Seu pai está fragilizado. A empresa precisa de estabilidade. Os Hoffman provavelmente estão esperando uma resposta sobre a parceria. Você realmente acha que posso seguir com os planos do meu pai agora? Casar com uma mulher que mal conheço por causa de um acordo comercial? Ele balançou a cabeça. Isso seria exatamente o tipo de comportamento que me trouxe aqui em primeiro lugar. Fazendo o que é conveniente, não o que é certo. E o que é certo? Desafiou Agatha. Arriscar a saúde do seu pai por teimosia? Comprometer o futuro da empresa que emprega centenas de pessoas? Estevan afastou-se alguns passos, passando a mão pelos cabelos em frustração. Não é justo colocar tudo isso nos meus ombros. A vida raramente é justa, respondeu Agatha com a sabedoria de quem aprendera essa lição cedo demais. Acredite, eu sei disso melhor que ninguém. Ela aproximou-se novamente, tocando suavemente o rosto dele. O homem que conheci nos últimos meses não fugiria de uma decisão difícil. Ele encontraria um caminho, mesmo quando parece não haver nenhum. Algo nas palavras dela acendeu uma ideia na mente de Estevan. Um caminho alternativo, que talvez pudesse conciliar o amor que sentia por Agatha
com as responsabilidades para com sua família e a empresa. E se houver uma terceira opção? Murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Algo que não consideramos? Antes que pudesse elaborar, Helena retornou acompanhada pelo médico. Seu pai está pedindo para vê-la, disse para surpresa de ambos, olhando para Agatha. Eu? A jovem parecia confusa. Sim, foi bastante insistente, na verdade. Com um olhar hesitante para Estevan, Agatha seguiu o médico até o quarto de Carlos. O empresário estava sentado na cama agora, parecendo ligeiramente mais forte do que quando Estevan o vira. Sr. Barros, cumprimentou Agatha, parando a alguns passos da cama. Como está se sentindo? Como alguém que acaba de ter um lembrete doloroso sobre a fragilidade da vida, respondeu ele, indicando a cadeira ao lado. Sente-se, por favor. Ela obedeceu, mantendo uma postura cautelosa. Helena me contou que você veio imediatamente quando soube, começou Carlos. Mesmo depois do modo como terminamos nosso arranjo, não poderia ficar afastada sabendo que o senhor estava hospitalizado. Carlos observou-a por um longo momento. Sabe, quando o encontrei naqueles degraus da catedral, vi em você algo que me lembrou de mim mesmo quando jovem. Aquela determinação, a recusa em aceitar as circunstâncias como definitivas. Ele fez uma pausa, ajustando-se desconfortavelmente na cama. Usei essa determinação para construir um império, mas no processo esqueci o que realmente importava. Agatha permaneceu em silêncio, surpresa com o rumo da conversa. Meu filho mudou por sua causa de um modo que nenhuma imposição minha jamais conseguiu, continuou Carlos, e acredito que ele realmente a ama. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Agatha sentiu seu coração acelerar. Senhor Barros... Carlos, por favor. Acho que já passamos da formalidade a esta altura. Ela assentiu levemente. Carlos, sei o quanto a parceria com os Hoffman é importante para a empresa. Não quero ser um obstáculo para isso. Os negócios sempre podem encontrar outros caminhos, respondeu ele com um suspiro cansado. Já a felicidade do meu filho... Estendeu a mão, segurando a dela num gesto surpreendentemente gentil. Você o ama? A pergunta direta pegou-a desprevenida. Por um momento, Agatha considerou a resposta diplomática, cautelosa. Mas algo no olhar de Carlos, talvez a vulnerabilidade recém-descoberta, a fez optar pela verdade pura. Sim, mais do que imaginei ser possível. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do empresário. Então, talvez tenhamos que renegociar nosso acordo. Quando Agatha retornou à sala de espera, encontrou Estevan andando de um lado para outro, ansioso. Ao vê-la, apressou-se em sua direção. O que aconteceu? O que ele disse? Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma maneira que ele nunca havia visto antes. Seu pai é um negociador formidável, mesmo de uma cama de hospital. Antes que Estevan pudesse pedir esclarecimentos, Helena se aproximou, um leve sorriso nos lábios. O médico disse que Carlos está respondendo bem ao tratamento. Poderá ir para casa em alguns dias, se continuar assim. O alívio era visível no rosto de mãe e filho. Helena olhou de Estevan para Agatha, notando algo diferente na dinâmica entre eles. Vou buscar um café, disse, sutilmente dando-lhes privacidade novamente. Volto em alguns minutos. Quando ficaram sozinhos, Estevan não conteve mais sua curiosidade. O que meu pai disse a você? Agatha tomou as mãos dele entre as suas. Ele perguntou se eu o amava, e eu disse a verdade. O coração de Estevan acelerou com essas palavras. Que eu amo você, Estevan Barros. Não o playboy mimado que conheci inicialmente, nem o herdeiro de um império, mas o homem que descobri por trás das aparências. O homem que tem um coração maior do que jamais admitiu, mesmo para si mesmo. Ele a puxou para mais perto, tocando seu rosto com reverência. E meu pai? Ele propôs um novo acordo. Agatha sorriu. Um onde todos nós possamos ganhar. 3 meses depois, o saguão principal da Barros Construções exibia um novo quadro ao lado da maquete do primeiro projeto da empresa. Era a fotografia oficial que anunciava a criação da Fundação Agatha Barros, uma iniciativa dedicada a oferecer educação e oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade.
A foto mostrava Estevan e Ágata, ao lado de Carlos e Helena, todos sorrindo diante do prédio recém-inaugurado da fundação. Um antigo galpão no centro histórico de Porto Alegre, transformado em um moderno centro educacional. A parceria com os Hoffman havia se concretizado, mas não através de um casamento arranjado. Em vez disso, Estevan havia proposto um projeto conjunto: o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para habitações populares, combinando a expertise alemã com o conhecimento da Barros Construções sobre as necessidades locais. Ingrid Hoffman, para surpresa de todos, tornara-se uma aliada entusiástica do projeto, encontrando na fundação uma causa com a qual se identificava. Seu relacionamento com Estevan e Ágata evoluíra para uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo e objetivos compartilhados. Carlos, seguindo estritamente as recomendações médicas, reduzira significativamente sua carga de trabalho, delegando cada vez mais responsabilidades para Estevan. O infarto havia sido um ponto de virada, não apenas para sua saúde, mas para sua perspectiva sobre a vida e os negócios. Quanto a Estevan e Ágata, continuavam casados, não mais por um acordo, mas por escolha. Ela cursava matemática na universidade, destacando-se como uma das melhores alunas, enquanto ele assumia gradualmente a liderança da empresa familiar, implementando uma visão que equilibrava lucro com responsabilidade social. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam de mãos dadas pelos jardins da mansão dos Barros, Ágata parou diante da árvore sob a qual costumavam estudar nos primeiros dias de sua convivência. Já pensou como uma simples decisão pode mudar completamente o rumo de uma vida? Perguntou, observando as folhas dançarem com a brisa. Estevan sorriu, puxando-a para um abraço. Você se refere à decisão do meu pai de propor aquele acordo maluco? Ou à sua decisão de aceitá-lo? A ambas. Ela recostou a cabeça no ombro dele. Quando seu pai me abordou naqueles degraus da catedral, pensei que fosse apenas mais um rico tentando tirar vantagem de alguém vulnerável. Nunca imaginei que estaria aqui hoje. E eu nunca imaginei que me tornaria este homem. Estevan afastou-se um pouco para olhá-la nos olhos. Alguém com um propósito, com direção, com amor? Completou ela, sorrindo. Sim, acima de tudo, com amor. Enquanto o sol se punha sobre Porto Alegre, pintando o céu em tons de laranja e rosa, que se refletiam nas águas do Guaíba, Estevan e Ágata selaram com um beijo a história que começara como um acordo frio de negócios e se transformara em algo muito mais valioso que qualquer contrato poderia quantificar. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Estevan e Ágata tenha tocado seus corações. Para continuar explorando histórias igualmente emocionantes, preparamos uma playlist especial com narrativas que também falam sobre transformações pessoais e amores verdadeiros. Encontrem-na clicando no ícone à esquerda. Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram as complexidades da vida e do amor. O que vocês acharam do desfecho de Estevan e Ágata? Compartilhem seus pensamentos nos comentários. Adoramos ler suas reações e sugestões para futuras histórias.